Olá, minhas irmãs, espero que todos estejam bem. A gente vai dar prosseguimento aos estudos da nossa organização e hoje o estudo tem como tema celebrar aquele que se deu por nós na cruz é nossa tarefa agora. Ele foi escrito pelo pastor Fábio Marinho Martins e ele está na nossa revista Visão Missionária, está lá na página 36. O versículo base dessa lição está em Êxodo 12, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A festa da Páscoa foi instituída em associação com a 10ª praga. Esse acontecimento marcou o início da nação de Israel e a libertação do povo. Nós sabemos na história que José, quando ele estava no Egito, aconteceu uma grande fome em toda a terra. Então a sua família foi para o Egito para buscar alimentos e ali permaneceu. E ela se multiplicou muito e se tornou um povo muito numeroso. Então eles começaram a ser oprimidos pelo povo do Egito. Eles começaram a clamar por libertação a Deus. Deus então mandou Moisés para libertar o seu povo e como o coração de Faraó tornou-se endurecido com toda aquela situação, Deus mandou as 10 pragas. Em Êxodo, no capítulo 11, há o anúncio da praga, anúncio da morte dos primogênitos, das pessoas até os animais. Já no capítulo 12, nos versículos de 1 a 28, há a instituição da Páscoa. E nos versos 29 a 36, ocorrem as mortes dos primogênitos. Enquanto os israelitas colocavam o sangue do cordeiro em seus umbrais, das portas, enquanto eles celebravam a Páscoa e eram preservados por causa desse ato do sangue em suas portas, a morte ela se espalhou por todo o Egito. A gente sabe que toda essa história aponta para Cristo, para a sua obra salvadora. O autor dessa lição tira 3 pontos importantes para a gente pensar um pouquinho e refletir. O primeiro deles é: celebrar a Cristo é tarefa solene e deve ser praticada por nós com prontidão. Nós queremos destacar nesse ponto o termo meia-noite. Deus avisou o seu povo que passaria pelo Egito meia-noite. Meia-noite na Bíblia está se referindo a algo inesperado. Mas Deus avisou o seu povo o que aconteceria naquele momento. Nós também devemos estar prontas para a volta de Cristo. Sabemos que vai ser uma surpresa para todo mundo a volta de Cristo, mas para nós não, servas de Cristo, nós devemos estar preparadas. Nós devemos estar em prontidão porque somos povo de Deus. Lá em Êxodo 11:7 está escrito: entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Deus fez distinção entre o seu povo e o Egito. Nem o filho de Faraó foi poupado. Mas o menor dos israelitas que cumpriu a ordem do Senhor viu a salvação em sua casa. Nós, como povo de Deus, já estamos na luz de Cristo e devemos aguardar e crer em sua salvação. O segundo ponto é: celebrar a Cristo é tarefa solene e deve ser praticada por nós com preparação. Os israelitas se prepararam para aquele momento. Eles mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das suas portas, e isso significava que Deus protegeria da morte aquela família onde a Páscoa havia sido celebrada, que cumpriu a ordem do Senhor. Houve preparação porque trata-se de um evento muito importante. Aquele mês passou a ser o principal mês, era o primeiro mês do ano do povo de Israel. Esse mês foi chamado de Abib e depois foi chamado de Nisan. E para nós, o dia mais importante das nossas vidas foi o dia da nossa libertação. Os israelitas se prepararam naquele momento, passando o sangue daquele cordeiro nos umbrais de suas portas. Onde havia sangue nos umbrais, não houve morte. E nós nos preparamos com o sangue de Cristo, que nos lava, que nos limpa e nos livra da morte eterna. A preparação, ela precisa ser integral. Lá em Êxodo 12:11 está escrito: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão.
comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Nós devemos estar preparados. A gente não pode ser igual a Ló, que demorou a sair da sua cidade. A gente precisa estar pronta para a gente encontrar com o nosso Salvador. O terceiro ponto é: celebrar a Cristo é tarefa solene e deve ser praticada por nós com convicção. Os israelitas tinham um memorial, que era o dia da saída do Egito para a nova terra. Lá em Êxodo 12:14 está escrito: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Jesus é o nosso memorial. A gente precisa trazer à memória a sua morte e refletir sobre a sua vida. Nós temos convicção porque temos para onde olhar. Nós não estamos sós nem perdidas, nós temos um caminho e um alvo. Nós podemos ter convicção porque Deus é comprometido com a sua palavra. Lá no capítulo 11, versículo 4, diz: disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. O termo Páscoa significa saltar por cima, passar sobre. E foi assim que aconteceu. Deus passou por cima do Egito naquele tempo. Como Deus cumpre a sua palavra, nós não devemos duvidar das promessas, das palavras e dos juízos de Deus. Ele prometeu salvar o seu povo da morte. A morte atingiu a casa daqueles que não eram do povo de Deus. No versículo 30 do capítulo 12 está escrito: e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. A morte realmente ela é terrível, ela destrói relacionamentos, causa dor, ela sempre vai ser assim. Mas a morte, para nós, ela não é a autoridade final. O povo ele foi salvo pelo sangue garantido pela palavra de Deus. Nós devemos ter convicção também nessa celebração, porque Deus tem um plano para a nossa família. Deus deseja a salvação de toda a nossa casa. A Páscoa era uma celebração que envolvia toda a família. Todos estavam ali ao redor da mesa, comendo aquele animal que foi morto. E quando os filhos perguntassem o que era aquilo que os pais estavam fazendo, eles deveriam contar como Deus libertou o seu povo do Egito, sobre o grande feito que Deus havia feito. E juntos, aquela família unida ali deveria adorar a Deus. Nós devemos estar convictas sobre a provisão e os cuidados do Pai. Deus prometeu que o seu povo não sairia do Egito de mãos vazias. Lá no versículo 36 está escrito: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. O povo de Deus saiu com os objetos de prata, de ouro, com roupas e animais. A gente vê então que quando Deus ordena, até os inimigos obedecem à sua ordem. Então, concluindo esses estudos, nós tiramos algumas lições vitais para nós. Número 1. Não deixe de pregar o evangelho à sua família e ore para que todos tenham sobre si as marcas do sangue de Jesus. 2. Anseie pela volta de Jesus e quando a sua meia-noite chegar, esteja preparado para não ser pego de surpresa. 3. Somente o Senhor Jesus pode salvar. Assim, ande em seus caminhos e creia em suas promessas. 4. O Senhor é Deus de provisão. Ele cuida de seus filhos e estes jamais ficam de mãos vazias. Que Deus nos abençoe e vamos celebrar a libertação que Deus nos deu pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo.